Olá pessoal, tudo bem com vocês? Canal Dark Plantas fazendo mais um vídeo legal para vocês, já se inscreva e compartilha e vamos para o vídeo. Nesse vídeo vamos falar de uma suculenta maravilhosa, chamada de Graptopetalum paraguaiense. Também conhecida como planta fantasma, a Graptopetalum paraguaiense é uma planta herbácea pertencente à família Crassulaceae e está dentro da categoria dos cactos e suculentas. Nativa do México e América do Norte, essa planta vive em clima equatorial, mediterrâneo, semiárido, subtropical e tropical. É uma planta muito singular e ornamental. O aspecto de suas folhas torna-se único e desejado por cultivadores de suculentas do mundo inteiro. Elas também possuem a capacidade de mudar de cor, tornando-se rosadas em plena luz e azul esverdeadas em meia sombra. Uma característica peculiar que não pode ser vista em nenhuma outra espécie. Se você deseja saber mais sobre essa suculenta, seus cuidados e características principais, está no vídeo certo, e conheça essa plantinha incrível. A Graptopetalum paraguaiense é uma espécie de planta nativa de Tamaulipas, México. Também é conhecido como planta fantasma, pois suas folhas possuem uma fina camada de uma substância que lembra pó translúcido, que traz um aspecto fantasmagórico para a suculenta. Ela possui lindas flores brancas em forma de estrela, o que a torna uma planta de grande valor ornamental para a jardinagem. Essa suculenta tem a necessidade de ser cultivada em solo rico em matéria orgânica, solta e bem drenada. Por ser uma planta suculenta, a planta fantasma não tolera água em excesso, então sendo assim, só deve ser regada caso o solo esteja seco. A planta também gosta de muita luminosidade, precisa ser exposta à luz solar direta diariamente, e uma adubação frequente com um adubo específico para cactos e suculentas. A planta fantasma é bem singular e exige alguns cuidados especiais. É também uma planta muito ornamenta. Iluminação para a Graptopetalum paraguaiense em área interna. Para manter essas plantas realmente felizes, é preciso deixá-las ao sol pleno por, no mínimo, 4 a 6 horas por dia. A Graptopetalum paraguaiense não tolera iluminação insuficiente por longos períodos de tempo. Se o local que você escolheu para acomodá-la não recebe iluminação adequada, considere o uso de uma lâmpada de cultivo. Luzes de cultivo podem ajudar a complementar os requisitos de iluminação de suas plantas, especialmente durante aqueles invernos longos e escuros, quando cultivados em ambientes internos. Iluminação para a Graptopetalum paraguaiense em área externa. É uma planta muito resistente que pode se adaptar a vários graus de luminosidade. Idealmente, para uma planta fantasma, ela deve receber o máximo de luz solar direta possível todos os dias. Nessa condição, sua superfície nutritiva permanecerá mais vigorosa e compacta, as folhas serão maiores e a cor será mais viva. Em locais sombreados, a maioria das suculentas tende a sofrer gravidez e se tornam cada vez mais delgadas, estendendo-se em busca de luz. Assim como quando cultivada em ambiente interno, a Graptopetalum paraguaiense precisa de 4 a 6 horas por dia de sol direto. No entanto, quando cultivada em ambiente externo, tome cuidado para que ela não fique exposta à luz solar por mais tempo que isso. Cultive-a em locais com sombra o resto do dia. Solo e pote para Graptopetalum paraguaiense. Escolha um vaso de plástico, barro, cerâmica ou cimento, e faça uma camada de drenagem. Para isso, coloque argila expandida ou pedra brita e um pedaço de manta bedim. Lembre-se de que o recipiente deve ser bem guardado também, pois as suculentas precisam de bastante espaço livre para transpirar. Caso contrário, suas folhas cheias de água podem apodrecer. O solo deve ser bem drenado e consistir em uma mistura de partes iguais de solo vegetal e areia. Também é possível comprar um suprimento específico para o cultivo de cactos e suculentas. Quantidade de água para a Graptopetalum paraguaiense. A Graptopetalum paraguaiense é uma suculenta que tem uma boa retenção de líquidos, armazenando muita água em suas folhas. Sendo assim, não há necessidade de regá-la todos os dias. As regas devem ser moderadas em climas quentes e escassas no inverno, sempre quando o solo parecer meio seco. Nunca encharque o substrato da suculenta, isso pode causar o apodrecimento das raízes e, ao cuidar, evite molhar as folhas carnudas. Permita sempre que a terra seque entre as regas para ter uma planta saudável. Temperatura para a Graptopetalum paraguaiense. As suculentas preferem os climas quentes e secos. Porém, é possível cultivá-las em locais de clima de frio. Isso se dá pela característica resistente das suculentas, no geral, que são plantas desérticas e sobrevivem em locais com mudanças bruscas de temperatura ao longo do dia.
Entretanto, elas não toleram geadas ou inverno úmido, pois podem acabar apodrecendo. São necessários alguns cuidados extras quando cultivados nestes locais de baixa temperatura, como controle e diminuição de regas, expor a suculenta em locais com mais claridade e sol, e protegê-las das geadas. Poda da Graptopetalum paraguaiense. Muitas pessoas acabam optando por não realizar podas drásticas, que geralmente retiram totalmente algumas folhas da suculenta. A razão para manter essas folhas é a beleza geral. Quando cultivada por muito tempo, e sem realizar podas, a planta fantasma pode até tornar-se pendente, formando uma vistosa cascata de flores suculentas, de aparência pétrea, bastante ornamental. Portanto, a sua poda é optativa para os cultivadores, não havendo uma necessidade da prática. Mudança de cor da Graptopetalum paraguaiense. A fabulosa suculenta Graptopetalum paraguaiense é uma planta que tem por característica o crescimento de suas folhas a partir de seu centro, tendo desta forma habilidades de mudança de cor de acordo com a exposição solar, fazendo com que esta espécie seja ainda mais interessante para o cultivo. As cores podem variar de acordo com a presença de luminosidade na planta, sendo desde a cor amarela rosada ao pleno sol, até o azul esverdeada na meia sombra. Esse foi o vídeo, até próxima.